Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos para hoje mais um dia, né? Um dia maravilhoso que está começando agora, né? Vamos falar do versículo da Bíblia, capítulo 19, né? Segundo Samuel, versículo 31 e 32, que diz assim: Também Basilai o Gileadita desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Basilai muito velho da idade, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. Então está falando aqui que o rei Davi convida o velho Basilai para ir com ele para Jerusalém, né? Que ele iria sustentar. Né? Ele ia sustentar porque ele já tinha uma idade avançada, 80 anos, né? E ele convidou ele para ir com ele. Mas Basilai, ele recusa. Ele recusa porque ele prefere morrer na sua terra. Ele, ele justifica, né, a sua idade avançada, que ele já tinha 80 anos. E ele já tinha. Ele ia fazer o que atrás de Davi, né? Com 80 anos. Então ele justifica a falta de prazeres, né? Na vida da corte. Porque na corte era muitas festas, né? Viver no palácio era festa, era muitas comidas, né? Ele preferiu ficar na terra dele, porque ele tinha o desejo de morrer junto com teus pais, né? Porque os pais dele morreu nessa cidadezinha aí, né? Que eles eram dessa cidadezinha, então ele preferiu ficar na cidade, que quando ele viesse morrer, ele fosse enterrado ali junto com teus pais, né? E ele sugere que o filho, Quimã, acompanha em seu lugar. E o velho Basilai mostra a sua generosidade, né? A sua gratidão, a sua humildade, que ao invés de buscar recompensas para si, ele deseja que seu servo seja beneficiado. Porque já com a idade avançada, ia fazer o quê? Né? Já estava cansado, então ele falou para Davi: Eu prefiro ficar aqui, né? Que é a minha cidadezinha, e que aqui eu vou ter o descanso, né? Em vez de ir para Jerusalém, né? Pegar uma estrada que nem sabe se vai aguentar chegar até lá. Então ele preferiu ficar na cidadezinha. E ele demonstra, né, para Davi sabedoria ao reconhecer sua própria velhice, né, e sua incapacidade de aproveitar, né, os confortos da vida, da corte, né, porque a corte inclinava o quê? As festas, os prazeres, né? E aí sim tem muita gente, né? Hoje em dia, né? Em vez de ir curtir, sair para passear, que tem, às vezes tem um convite bom, né? Ele prefere ficar quietinho, porque quando nós chegamos a uma idade de avançada, nós preferimos ficar sossegado, né? Porque vai para onde, né?
o que que a gente pensa? Acaba achando que vai até atrapalhar, né? Um passeio dos mais jovens. Então, foi o que ele achou. Basilai preferiu ficar e mandar seu servo, né? Teu filho, Quimã, para aproveitar, né? Que lá, junto com Davi, como Davi era um homem muito bom, Davi respondeu para ele: o que você me pedis, eu farei, né? Então, Davi levou Quimã com ele, porque era mais jovem e lá ele poderia ajudar também, né? Pela idade. Não que Basilai não fosse ajudar, né? Porque as pessoas antigamente, com 80 anos, eles eram mais ativos do que hoje em dia, né? Lá antigamente eles viviam com 100 e poucos anos, então eles estavam sempre, né, ativos, né? E Davi tratava as pessoas de idade muito bem, porque o Davi era um homem bom. Davi reconhecia, né, o que as pessoas faziam por ele. Porque Basilai, quando o rei Davi precisou, ele deu moradia, né? Quando ele morava na cidade chamada Maanaim, então ele deu moradia para o rei, para Davi. Então Davi reconheceu, né, a sua bondade e quis levar ele para Jerusalém, para sustentá-lo, porque com a idade avançada, né, Davi pensou que eu vou levar, né, que pelo menos ele vai passar o resto dos dias dele bem, porque ele vai estar junto de mim e eu vou estar sustentando, mas ele preferiu ficar na cidadezinha dele. Então acho que quando chega a cidade é o que nós todos preferimos, né? Ficar na nossa casa, né? E se apegar a Deus, né? Porque com a cidade nós só temos que orar a Deus, né? Porque não temos muito mais o que fazer. Então Deus, a melhor coisa é Deus na nossa vida essa hora. Não só essa hora e antes também, né? Orar a Deus e aguardar o nosso momento, né? Em oração, né? Ajoelhar e fazer nossas orações, né? E pegar a Bíblia, fazer uns versículos da Bíblia, né? Que tem várias orações na Bíblia também que ajuda, né? A orar. Então não temos muito o que fazer. Então acho que foi a melhor opção para o velho Basilai. Ficar para descansar, porque chega uma hora da vida da gente que a gente quer descansar. Nós não queremos mais prosseguir, né, na batalha, né? Não queremos mais avançar. Queremos ficar sossegado, né? Bem quietinho, né? Porque já não temos mais muito o que fazer, né? Que já não temos muito mais forças para continuar. Então, Davi reconheceu o que Basilai preferiu e deixou-lo ficar, né? Mas Davi foi um homem muito, muito bom na época, né? Ele queria ajudar as pessoas, né? Principalmente as pessoas de idade, as crianças, né? Ele estava sempre ali para ajudar. Então, foi um ótimo rei, né?
um rei temente a Deus, um rei bom, né? Então, esse é o versículo, irmãos, do capítulo de Samuel 19, 31, 32. Fala como eles falam aqui na Bíblia, do velho Basilai, né? Ele reconheceu as suas fraquezas e preferiu ficar na sua terra, para que fosse enterrado ali perto dos teus pais. Então ele preferiu terminar na sua cidadezinha, né? Porque ele sabia que a estrada seria até um peso, né? Nem saberia se chegaria até lá. Então foi a melhor opção que eu acho que ele teve na época, né? Para ele, né? Para o descanso dele também. Então é o que eu entendo, irmãos, desses dois versículos 31 e 32, que fala do velho Basilai. É o que eu tenho para explicar hoje, é o que eu tenho para falar sobre esses dois versículos hoje, viu, irmãos? Então todo dia eu estou aqui lendo um pedacinho da Bíblia, né? Lendo um versículo, 2 versículos, 3 versículos da Bíblia, explicando, né? Explicando do meu jeito, porque é o jeito que eu entendo, né? Mas é o que está falando aqui da Bíblia, né? Então, por hoje, irmãos, é isso que eu tenho para falar, viu? Vocês tenham um bom dia aí, que seja um dia maravilhoso, um dia abençoado, né? E que Deus abençoe todos nesse dia, né? Que no final do dia seja um dia vitorioso. Amém, irmãos? É o que eu tenho para falar hoje, viu? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, viu? Amém.